Muitas vezes, a ambição é uma névoa espessa que nos impede de enxergar o que temos de mais valioso diante dos olhos. Henrique acreditava que o sucesso era um pedestal solitário, feito de mármore e aparências, onde não havia espaço para a simplicidade da mulher que o acompanhou desde o início. Ele achava que Flávia era apenas uma peça fora do lugar em seu novo mundo de luxo, uma humilde gerente de uma loja de peças de interior que não brilhava o suficiente para os jantares da alta sociedade. Mas enquanto ele planejava descartá-la para alcançar um novo patamar de poder, não fazia ideia de que a loja da família era apenas a ponta de um império industrial que movia o país por terra e por mar. A queda de Henrique não seria apenas emocional, seria o despertar brutal de um homem que descobriu tarde demais que a esposa que ele subestimava já conhecia todos os seus pecados antes mesmo de ele cometê-los. A luz fria do centro cirúrgico ainda parecia refletida nas pupilas de Henrique, enquanto ele observava o reflexo do seu relógio de ouro no vidro da janela do escritório. Aos 42 anos, ele se sentia no auge. Era o cirurgião mais requisitado da capital, o nome que todos os investidores do setor de saúde queriam ter em seus conselhos administrativos. O sucesso tinha um cheiro específico para ele, o cheiro de couro novo de carros importados e do perfume francês caro que agora impregnava suas roupas. No entanto, ao chegar em casa todas as noites, aquele perfume parecia colidir com algo que, aos poucos, começou a incomodá-lo. A presença de Flávia. Flávia, aos 35 anos, mantinha a mesma serenidade de quando se conheceram. Ela sempre foi discreta, usando roupas de cortes impecáveis, porém sem logotipos chamativos, e mantendo uma rotina de trabalho que ele nunca se deu ao trabalho de entender profundamente. Para Henrique, a esposa era apenas a gerente de uma loja de peças automotivas do tio, uma função que ele considerava pequena, quase irrelevante para alguém que agora operava corações e negociava a compra de clínicas inteiras. O que ele não percebia em sua cegueira de grandeza era que o silêncio de Flávia não era submissão, mas observação. Há meses, ela notava as mudanças no marido, o desvio de olhar, as ligações escondidas e, principalmente, a movimentação estranha nas contas da clínica, que ela mesma, através de sua holding, ajudava a financiar sem que ele soubesse. Naquela noite de terça-feira, o silêncio da mansão no bairro mais nobre da cidade era pesado. Flávia estava sentada na poltrona da biblioteca, lendo um relatório em seu tablet, quando ouviu os passos firmes de Henrique. Ela não estava apenas lendo. Ela revisava o relatório de uma investigação particular que Jorge, seu chefe de segurança e inteligência, havia finalizado naquela tarde. Ela já sabia da traição com Patrícia e das fraudes médicas de Henrique. Ela apenas esperava para ver até onde a arrogância dele o levaria. "Você ainda está acordada?" A voz dele saiu cortante, desprovida do carinho que um dia existira. "Estava esperando por você, Henrique. Queria saber como foi a reunião com o grupo de investidores para o novo hospital. Você parecia ansioso por esse projeto." Flávia respondeu, fechando o tablet e mantendo a calma absoluta de quem segura todas as cartas do jogo. Henrique soltou um suspiro teatral, jogando a pasta de couro sobre o sofá de veludo. Ele não olhou para ela. Em vez disso, serviu-se de uma dose generosa de uísque. O gelo estalando no cristal como o som de algo se quebrando. Foi excelente. Estamos a um passo de conseguir o aporte da Holding Imperial. Se esse contrato for assinado, eu me tornarei o sócio majoritário da maior rede hospitalar do Sudeste. Mas duvido que você entenda o que isso significa, Flávia. Você vive em um mundo de notas fiscais de balcão e peças de reposição. Flávia sentiu a pontada de desdém, mas não recuou. Ela sabia exatamente o que era a Holding Imperial, pois ela era a dona de 60% das ações preferenciais daquele grupo. "Eu entendo mais do que você imagina, Henrique. Sei que a Holding Imperial é extremamente rigorosa com o histórico pessoal de seus parceiros. Eles não investem apenas em hospitais, investem em caráter." Henrique deu uma risada curta e amarga, finalmente virando-se para ela. O rosto dele, antes marcado pela admiração, agora estava endurecido pelo deslumbramento social e pela influência de pessoas fúteis que agora o rodeavam. Caráter? Não seja ingênua. Eles investem em lucro e prestígio, coisas que ultimamente
você não tem ajudado a construir. Na semana passada, no jantar na casa do secretário de saúde, você estava usando um vestido simples demais. Você não falou sobre joias, não falou sobre as viagens para a Europa. As pessoas estão começando a perguntar de onde eu tirei você. Eu preciso de alguém ao meu lado que exale poder, Flávia. Alguém que esteja no meu nível. A injustiça daquelas palavras era o prego final no caixão daquele casamento. Flávia respirou fundo. Ela já tinha tudo preparado. Jorge já havia alugado o andar inteiro do hotel de luxo e as equipes jurídicas estavam de prontidão. Ela esperava que ele tivesse um pingo de remorso, mas Henrique estava além da salvação. Você está dizendo que eu sou um estorvo para a sua carreira, Henrique? Estou dizendo que isso acabou. Eu não quero mais essa vida de aparências medianas. Eu quero o topo, e você não cabe lá. Eu já preparei os papéis. Quero que você saia desta casa, Flávia. Hoje mesmo. O motorista vai colocar suas malas no carro. Tenho certeza de que sua famíliazinha no interior terá um quarto para você na casa em cima da loja. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da biblioteca. Flávia não implorou. Ela levantou-se com uma elegância que fez Henrique hesitar por um milésimo de segundo. Você tem certeza disso, Henrique? Uma vez que eu sair por aquela porta, não haverá volta. Nem para o nosso casamento, nem para os seus negócios. Você superestima sua importância. Ele debochou, virando o resto do uísque. Vá para a sua loja de peças, Flávia. Deixe o mundo dos gigantes para quem sabe navegar nele. Flávia apenas assentiu. Ela pegou sua bolsa e seu tablet. Ao caminhar em direção à porta, ela parou e olhou para ele uma última vez. Você sempre disse que queria navegar com os gigantes, Henrique. Pois saiba que o oceano é muito mais profundo do que a superfície que você enxerga. Amanhã, às 9 horas, você terá sua reunião na Holding Imperial. Recomendo que durma bem. Será o dia mais longo da sua vida. Ela saiu da sala com passos firmes. Henrique riu sozinho, achando que aquelas eram apenas palavras vazias de uma mulher ferida. Ele não sabia que Jorge já esperava no portão, não para levá-la ao interior, mas para levá-la ao centro de comando de um império que Henrique estava prestes a descobrir que pertencia a ela. As malas de Flávia foram colocadas no porta-malas do carro sob o olhar indiferente de Henrique, que assistia a tudo da varanda superior, sentindo-se como um imperador que acabara de podar um galho seco de seu jardim. Ele não percebeu que o carro que a levava não era um táxi comum, mas um veículo de segurança executiva de sua própria empresa, pilotado por Jorge. No banco de trás, Flávia não chorava. Ela apenas observava a mansão diminuir no retrovisor, sentindo o peso de 5 anos de silêncio e apoio invisível se transformarem em uma armadura de gelo. Doutora Flávia, as equipes jurídica e de auditoria já estão posicionadas no hotel, disse Jorge, mantendo os olhos na estrada. O relatório sobre as contas do Dr. Henrique foi atualizado. Ele realmente usou o último aporte anônimo para cobrir as perdas nas mesas de apostas ilegais e para comprar aquele colar de diamantes que ele entregou a Patrícia ontem à tarde. Flávia suspirou, olhando para a garoa que riscava o vidro. Ele achou que eu era cega, Jorge. Ele achou que a gerente de loja não saberia ler um fluxo de caixa ou rastrear uma transferência internacional. O que dói não é o dinheiro, é a prepotência de achar que ele subiu sozinho, quando cada degrau foi construído com a minha discrição. Ao chegar à suíte presidencial do hotel que pertencia à sua própria rede, Flávia não descansou. Ela se reuniu com seus advogados. A estratégia já vinha sendo traçada há 2 meses, desde que ela descobriu que Henrique estava substituindo fornecedores de confiança por empresas de fachada ligadas ao primo. Ela apenas esperava o momento em que ele mostraria sua verdadeira face, e ele mostrou da pior forma possível. Enquanto isso, na mansão, Henrique celebrava. Ele ligou para Patrícia, rindo abertamente. Ela se foi, querida. Finalmente. Amanhã, depois que eu assinar com a Holding Imperial, seremos o casal mais poderoso deste estado. Flávia está voltando para o balcão da lojinha de peças do tio dela, que é o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Vocês já notaram como o orgulho precede a queda? Henrique estava tão embriagado pelo próprio ego que nem se perguntou por que Flávia saiu tão calmamente. Ele achava que era o brilho dele que a iluminava, sem perceber que ela era o próprio sol, e ele apenas uma sombra que ela permitia existir. A manhã seguinte nasceu cinzenta, mas Henrique acordou radiante.
Ele escolheu seu terno mais caro, um relógio que custava o preço de uma casa popular, e dirigiu seu carro esportivo até o imponente edifício da Holding Imperial. Ele entrou no lobby com a arrogância de um conquistador, distribuindo sorrisos condescendentes para a recepção. Dr. Henrique para a reunião com o Conselho Administrativo, anunciou ele, ajeitando a lapela. Por aqui, doutor. Os diretores já estão na sala de conferências principal, respondeu a secretária, com uma expressão neutra que ele não soube interpretar. Ao entrar na sala, Henrique viu 4 homens de feições severas sentados ao redor da imensa mesa de carvalho. No topo da mesa, a cadeira da presidência estava vazia. Ele cumprimentou a todos, sentindo-se o dono da situação. Bom dia, senhores. É um prazer estar aqui. Trouxe os últimos dados do complexo hospitalar. Tenho certeza de que a Imperial fará o maior negócio da sua história hoje. Um dos diretores, o Dr. Arnaldo, olhou para ele com uma frieza que Henrique nunca tinha visto. Dr. Henrique, antes de começarmos, precisamos aguardar a nossa CEO. Como o senhor sabe, a Holding Imperial é uma empresa de gestão familiar e ela faz questão de validar pessoalmente parcerias deste calibre, principalmente após os novos dados que recebemos nesta madrugada. Henrique sorriu, tentando parecer seguro. Entendo. A cautela é uma virtude. Eu também sou um homem de detalhes. Nesse momento, as portas duplas se abriram. Henrique levantou-se para receber a grande empresária que ele imaginava ser uma senhora austera, mas o som dos saltos altos era firme e cadenciado. Quando a figura cruzou o umbral, o mundo de Henrique pareceu desmoronar em câmera lenta. Era Flávia. Ela vestia um terninho de seda azul marinho, feito sob medida, os cabelos presos em um coque impecável e um olhar que Henrique nunca vira antes. Era o olhar de quem detém o poder de vida e morte sobre uma carreira. Ela não era a esposa doce que o esperava com o jantar. Ela era a mulher que decidia o destino de indústrias inteiras. Bom dia, senhores, disse ela, sua voz ecoando com uma autoridade natural. Ela caminhou até a cabeceira da mesa, o lugar que Henrique tanto cobiçava, e sentou-se. Desculpem o atraso. Estava terminando de revisar os documentos de despejo de uma das nossas propriedades. Henrique sentiu o suor frio escorrer por suas têmporas. Sua boca secou instantaneamente. Flávia? Mas o que é isso? O que você está fazendo aqui? Flávia abriu seu tablet e olhou para ele com uma indiferença profissional que cortava mais que qualquer grito. Para você, nesta sala, eu sou a doutora Flávia Bittencourt, CEO da Holding Imperial e acionista majoritária da Metalurgia Naval Sul. Ela olhou para os outros diretores. Podemos começar a reunião. Temos muito o que discutir sobre o caráter e as práticas de gestão do Dr. Henrique. O coração de Henrique batia tão forte que ele sentia a pulsação nos olhos. Ele percebeu, tarde demais, que a âncora que ele achava que o puxava para baixo era, na verdade, a única coisa que o mantinha flutuando. Ele estava diante da mulher que ele expulsara de casa há poucas horas, e ela tinha o poder de apagá-lo do mapa antes do almoço. O silêncio na sala de conferências era tão denso que Henrique podia ouvir o tic-tac do próprio relógio de luxo, que agora parecia uma contagem regressiva para o seu desastre. Ele olhava para Flávia e, por um momento, a imagem dela se sobrepôs à da mulher que, na noite anterior, ele humilhara com palavras cruéis. Como ele pôde ser tão cego? Ele buscou um apoio nos olhos dos outros diretores, mas encontrou apenas faces de pedra. Flávia, isso deve ser um mal-entendido. Henrique começou, a voz oscilando entre o medo e uma tentativa patética de charme. Por que você nunca me disse que era a dona disso tudo? Nós somos casados, podíamos ter planejado isso juntos. Flávia soltou um riso curto, gélido, que não alcançou seus olhos. Ela abriu a pasta de couro à sua frente e retirou um documento impresso, deslizando-o sobre o carvalho da mesa, até que parasse diante de Henrique. Planejado juntos, Henrique. Como o seu plano de me expulsar sob chuva porque eu não exalava poder. Ou como o seu plano de usar o capital da minha família para presentear sua amante com diamantes. O choque percorreu a espinha de Henrique, enquanto os outros diretores trocavam olhares de desaprovação. Eu nunca escondi quem eu era. Eu apenas deixei que você mostrasse quem você era quando achava que ninguém estava olhando.
Ela se inclinou para a frente, cruzando os dedos sobre a mesa. Há meses eu venho acompanhando a sua gestão nas clínicas. Eu vi quando você começou a desviar fundos para a empresa de fachada do seu primo. Eu vi quando você começou a frequentar aquelas rodas de apostas ilegais. E eu vi, com profunda tristeza, o momento em que você decidiu que a vida dos seus pacientes valia menos do que o bônus que você queria receber no final do mês. Isso é mentira! Calúnia! Henrique gritou, levantando-se e batendo na mesa. Meus números são impecáveis. Seus números são uma obra de ficção, Henrique. Flávia fez um sinal para Jorge, que entrou na sala e entregou um tablet para cada diretor. Vocês estão vendo agora o relatório da auditoria que minha equipe realizou nas últimas 12 horas. Cruzando com os dados que eu já vinha coletando há meses, o Dr. Henrique autorizou a compra de grampos cirúrgicos e próteses de ligas metálicas de segunda linha, proibidas pela agência reguladora apenas para embolsar a diferença do valor dos insumos originais. O Dr. Arnaldo, o diretor mais antigo, empalideceu ao ler os dados. Ele olhou para Henrique com um desprezo que nenhuma palavra poderia descrever. A holding imperial tinha uma reputação impecável de ética, e o que Henrique fizera era um crime que poderia destruir a marca do hospital. Você achou que eu era uma âncoras, Henrique? Flávia perguntou, sua voz subindo de tom pela primeira vez, carregada de uma indignação majestosa. Eu fui o seu porto seguro. Eu fui o vento que impulsionou a sua carreira quando você não passava de um residente com dívidas. Mas hoje, eu sou a justiça que você não esperava encontrar. Sabe, pessoal, tem um ditado que diz que quem planta vento, colhe tempestade. O Henrique passou tanto tempo cuidando do jardim das aparências que esqueceu que as raízes do seu império eram podres. Agora, ele está vendo a árvore cair por cima dele e não há terno caro que o proteja do peso da verdade. Henrique sentiu as pernas falharem e caiu sentado na cadeira. Ele olhou para os papéis, para as fotos dos lotes de materiais subfaturados e percebeu que a investigação de Flávia não tinha falhas. Ela não agiu por impulso na noite da expulsão. Ela o deixou dar o passo final para o abismo para que a queda fosse definitiva. O aporte para o complexo hospitalar está oficialmente negado, declarou Flávia, fechando o tablet. E mais, como maior doadora do Hospital Central, a Holding Imperial exige o seu afastamento imediato de qualquer cargo administrativo ou clínico até que a auditoria médica seja concluída e enviada ao Ministério Público. Você está me destruindo, Flávia. Você vai me deixar na rua. Henrique estava desesperado, as lágrimas de autocompaixão começando a surgir. Não, Henrique. Você se destruiu no momento em que achou que o seu sucesso lhe dava o direito de ser desonesto e cruel. Eu apenas acendi a luz para que todos pudessem ver os destroços. Jorge, por favor, acompanhe o ex-doutor até a saída. Ele não faz mais parte deste mundo de gigantes. Henrique foi conduzido para fora sob o olhar de todos os funcionários que, minutos antes, ele tratara com desdém. Ele saiu para a rua e a luz do sol parecia ferir seus olhos. Ele tentou ligar para seu advogado, mas o celular estava mudo. A conta, paga pela empresa de Flávia, havia sido cancelada. Ele tentou ligar para Patrícia, mas ela não atendeu. Ele não sabia que, naquele exato momento, a Polícia Federal estava entrando em seu escritório particular com um mandado de busca e apreensão. Flávia não havia apenas negado um contrato, ela havia entregado um dossiê completo às autoridades. A expulsão de Flávia da mansão fora o erro final de um homem que subestimou a inteligência de quem o amava. O sol da tarde batia contra as janelas de vidro da holding, mas para Henrique, o mundo parecia ter mergulhado em uma escuridão absoluta. Ele caminhava pelo estacionamento como um fantasma, sentindo o peso de cada olhar dos seguranças que, até ontem, lhe prestavam continência. Ao chegar ao seu carro esportivo, ele viu Jorge parado ao lado da porta do motorista, com uma expressão de granito. O que foi agora? Vai me impedir de dirigir o meu próprio carro? Henrique rugiu, a voz embargada pela mistura de ódio e pânico. Na verdade, Dr. Henrique, este veículo está registrado no nome da empresa de logística que compõe o patrimônio da doutora Flávia. Como o seu contrato de prestação de serviços e o seu vínculo matrimonial foram rompidos por justa causa e quebra de fidelidade, o veículo deve ser recolhido imediatamente. Jorge estendeu a mão.
imóvel. As chaves, por favor. Henrique sentiu um tremor violento nas mãos. Ele entregou as chaves, sentindo como se estivesse entregando os restos de sua dignidade. Ele começou a caminhar em direção à calçada, mas parou ao ver uma viatura descaracterizada estacionar logo à frente. 2 homens de terno desceram e se identificaram. Eram agentes da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Saúde Pública. Doutor. Henrique, temos um mandado de busca e apreensão para os seus dispositivos eletrônicos e uma intimação para depoimento imediato sobre o uso de materiais cirúrgicos não autorizados. O mundo parecia girar. Enquanto Henrique era conduzido para o banco de trás da viatura, ele viu pelo canto do olho o carro blindado de Flávia saindo suavemente da garagem privativa. Ela não olhou para trás. Ela tinha um império para gerir e vidas para salvar das mãos de homens como ele. Vocês já sentiram aquela sensação de que a justiça às vezes demora, mas quando chega, ela vem com a força de uma avalanche? O Henrique passou anos construindo uma mentira, tijolo por tijolo, acreditando que o dinheiro o tornava intocável. Ele esqueceu que o verdadeiro poder não está no que você tem no banco, mas na verdade, que você sustenta quando ninguém está olhando. Enquanto Henrique enfrentava as primeiras horas de um interrogatório exaustivo, Flávia estava em seu novo centro de comando. Ela não sentia o prazer da vingança, mas a paz da integridade retomada. Jorge entrou na sala com um envelope pardo. Doutora, aqui estão os resultados finais da investigação sobre a senhorita Patrícia. A senhora tinha razão. Ela não está apenas envolvida com o doutor Henrique por interesse. Ela e o primo dele estavam planejando um desvio ainda maior assim que o contrato com a holding fosse assinado. Eles iam deixá-lo com as dívidas e fugir com o aporte inicial. Flávia abriu o envelope e viu as fotos. Patrícia, a mulher que Henrique exultava como sendo de seu nível, estava em um restaurante de luxo brindando com o primo de Henrique, o mesmo que geria a empresa de fachada das próteses. Ele ia ser traído pelas próprias pessoas que ele escolheu para substituir a mim, comentou Flávia, com uma nota de tristeza na voz. Ele jogou fora um amor real por uma conspiração de sombras. Ela pegou o telefone e ligou para o diretor do Conselho de Medicina. Doutor. Marcos, é Flávia Bittencourt. Estou enviando agora os prontuários originais que o Dr. Henrique tentou ocultar. Há pacientes que precisam de revisão cirúrgica imediata. A holding imperial arcará com todos os custos de reoperação e tratamento dessas pessoas. Não podemos deixar que a ganância de um homem manche a nobreza da profissão. A noite caiu sobre a cidade e Henrique foi liberado sob fiança, mas com o passaporte retido e as contas bloqueadas. Ele não tinha para onde ir. A mansão estava trancada, o carro fora levado e seus amigos de clube não atendiam suas chamadas. Ele acabou em um hotel simples de beira de estrada, o cheiro de mofo e desinfetante barato, substituindo o perfume de lavanda de sua antiga casa. Ele se sentou na cama rangendo e ligou para Patrícia uma última vez. Para sua surpresa, ela atendeu. Patrícia, sou eu. Eu preciso de ajuda. A Flávia me destruiu. Ela é a dona da holding. Eu estou em um hotel imundo. Henrique, por favor, tenha um pouco de dignidade. A voz dela era gélida e impaciente. Eu já sei de tudo. Meu pai já me proibiu de falar com você para não manchar nossa imagem. E para ser sincera, eu nunca vi futuro em um homem que não consegue nem manter a própria esposa sob controle. Não me ligue mais. Estou saindo de viagem com alguém que realmente sabe como o mundo funciona. O telefone ficou mudo. Henrique olhou para a parede descascada do quarto e lembrou-se da noite anterior. Ele lembrou-se da chuva caindo sobre Flávia enquanto ele a mandava embora. Ele lembrou-se de ter dito que ela era uma âncora. Agora, ele percebia, no meio do naufrágio de sua própria vida, que uma âncora é a única coisa que impede um navio de se despedaçar contra as rochas durante a tempestade. E ele, em sua loucura, havia cortado a própria corrente. A manhã seguinte trouxe para Henrique o despertar mais amargo de sua existência. O som do trânsito da rodovia, invadindo o quarto de hotel barato, era um lembrete constante de que ele não estava mais cercado pelas paredes acústicas de sua mansão. Ele ligou a televisão e, em todos os canais,
O seu rosto aparecia associado a termos como fraude hospitalar e risco cirúrgico. O escândalo era nacional. A imagem do médico milionário e galã agora era a face de um homem que colocara o lucro acima da vida. Enquanto isso, Flávia não perdia tempo. Ela já estava na sede do Hospital Central, mas não como visitante. Ela havia convocado uma junta médica de emergência para avaliar cada um dos pacientes que passaram pelas mãos de Henrique nos últimos meses. Quero que cada pessoa listada nesses prontuários receba uma ligação pessoal, ordenou Flávia ao diretor do hospital. Digam que a holding imperial detectou uma inconformidade nos materiais e que eles terão todo o suporte médico e jurídico gratuito para a substituição das peças. Não poupem recursos. A vida dessas pessoas é a nossa prioridade absoluta. Henrique, em um último ato de desespero e negação, decidiu ir até o hospital. Ele acreditava que se pudesse falar com seus antigos colegas, se pudesse exercer sua influência pessoal, conseguiria reverter a situação. Ao cruzar a recepção, o silêncio que se seguiu à sua entrada foi mortal. Ele não era mais o chefe respeitado. Era um pária. Ele tentou subir para o andar da diretoria, mas foi barrado por 2 seguranças. George Henrique, o senhor não tem mais autorização para circular nestas dependências, disse um deles com um tom de voz que não aceitava réplicas. Eu sou o cirurgião-chefe. Afastem-se, ele gritou, mas sua voz soou oca e patética. Nesse momento, as portas do elevador se abriram e Flávia saiu, acompanhada por Jorge e pelo diretor-geral. Ela parou diante de Henrique e a diferença de nível entre os dois nunca fora tão evidente. Flávia exalava uma dignidade sólida, enquanto Henrique parecia um homem que estava se desintegrando por dentro. Flávia, você precisa parar com isso, ele implorou, as mãos trêmulas. Você está acabando com o meu nome, com tudo o que eu construí. Não, Henrique. Eu estou limpando a sujeira que você deixou. Ela respondeu, sua voz calma e cortante como um bisturi. Você disse que eu não combinava com o seu mundo de aparências. Pois bem, este mundo de aparências agora é meu. Eu comprei a dívida da sua clínica, eu assumi os seus processos e eu estou garantindo que nenhum paciente sofra por causa da sua negligência. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Seu olhar era de uma tristeza profunda, a tristeza de quem vê alguém que amou se transformar em cinzas. Eu tinha uma revelação para te fazer na noite em que você me expulsou, Henrique. Ela tirou um envelope de sua bolsa e o entregou a ele. Você sempre usou a minha suposta infertilidade para me humilhar, dizendo que eu não era mulher o suficiente para continuar o seu legado. Pois aqui está o laudo médico atualizado. Eu nunca fui estéril, Henrique. O problema sempre foi seu, mas eu te amava tanto que preferi carregar essa culpa sozinha para não ferir o seu orgulho masculino. Henrique abriu o papel com os olhos arregalados. O laudo de fertilidade dele, realizado secretamente por Flávia meses atrás, a partir de exames de rotina, mostrava uma contagem nula. Mas o golpe final ainda estava por vir. E se você está contando com o herdeiro que a Patrícia disse que estava esperando... Flávia fez um sinal para Jorge que lhe entregou outro documento. Aqui está o exame de DNA que minha equipe obteve. Ela está grávida, sim, mas do seu primo, o seu sócio nas fraudes. Eles estavam planejando te dar um golpe completo, Henrique. Você ia criar o filho do homem que estava te roubando, enquanto expulsava a única mulher que realmente te protegia. Henrique sentiu os joelhos cederem. Ele caiu de joelhos no mármore frio da recepção do hospital. O envelope escapou de suas mãos. Ele olhou para cima para a mulher que ele subestimara e viu não apenas uma empresária poderosa, mas a pessoa que ele traíra de todas as formas possíveis. Flávia, por favor, me perdoa. O perdão é algo que você deve buscar com os pacientes que você enganou, Henrique. Flávia virou as costas para ele. Eu já não sinto mais nada por você, nem raiva, nem mágoa. Apenas o alívio de saber que a âncora finalmente se soltou e agora eu posso navegar em águas limpas. Vocês já viram uma vida inteira de mentiras desmoronar em um único instante? O Henrique achou que estava no topo da montanha, mas descobriu que a montanha pertencia à mulher que ele desprezava. O segredo de Flávia não era apenas o dinheiro, era o caráter que Henrique nunca conseguiu comprar. Ela caminhou em direção à saída, sua silhueta emoldurada pela luz do sol que entrava pelas portas de vidro. Henrique ficou lá, no chão,
rodeado pelo vazio de sua própria ambição, enquanto o mundo que ele tentara conquistar continuava a girar, agora sob a liderança firme e justa da mulher que ele expulsara de casa. O silêncio que se seguiu à partida de Flávia foi interrompido apenas pelo som abafado dos soluços de Henrique, um homem que, cercado pelo luxo que tanto cobiçou, descobriu-se subitamente miserável. Ele permaneceu de joelhos, as mãos apoiadas no mármore frio que ele mesmo escolhera para o lobby daquele hospital, percebendo que cada detalhe de sua glória era, na verdade, um empréstimo da mulher que ele expulsara. A segurança do hospital, seguindo as ordens de Jorge, ajudou-o a se levantar, mas não com o respeito de outrora, e sim com a polidez distante que se reserva a um estranho que perdeu o juízo. Nas semanas que se seguiram, o desmoronamento foi total. Sem o apoio financeiro invisível da holding imperial, as clínicas de Henrique entraram em colapso. Os bancos, alertados pela auditoria de Flávia, cortaram todas as linhas de crédito. O Conselho de Ética Médica, diante das provas esmagadoras de uso de materiais subfaturados e negligência deliberada, cassou o registro profissional de Henrique em tempo recorde. Ele não era mais o Dr. Henrique, era apenas um homem de meia idade, com processos acumulados e uma reputação reduzida a cinzas. Patrícia e o primo dele, ao perceberem que o plano de desvio fora descoberto, tentaram fugir do país, mas foram detidos no aeroporto graças às evidências que Jorge entregara às autoridades. Henrique descobriu, através dos jornais, que fora apenas um joguete nas mãos de quem ele considerava seus aliados. Enquanto isso, Flávia não permitiu que o escândalo destruísse a esperança dos pacientes. Ela assumiu pessoalmente a supervisão do Fundo de Amparo às Vítimas. Onde Henrique via números e lucros, ela via rostos e histórias de vida. Ela financiou as cirurgias reparadoras, contratando os melhores especialistas do país para corrigir os erros do ex-marido. A gerente de loja transformou-se na maior filantropa do setor de saúde, e sua discrição continuou sendo sua maior marca. Ela não buscava as capas de revista que Henrique tanto amava. Ela buscava o sorriso de alívio das famílias que voltavam para casa com saúde. Sabe, meus amigos, a vida tem uma forma muito própria de fazer as contas. O Henrique achou que a riqueza lhe dava o direito de ser arrogante, mas ele esqueceu que a verdadeira fortuna de uma pessoa é medida pelo respeito que ela planta no coração dos outros. Ele expulsou a esposa porque ela não exalava poder, sem entender que o verdadeiro poder não precisa de holofotes, ele brilha por si só na escuridão da injustiça. Anos se passaram. Henrique terminou seus dias vivendo de forma modesta em uma cidade pequena, longe dos círculos de influência da capital. Ele trabalhava como assistente em um laboratório farmacêutico de baixo escalão, organizando estoques e conferindo datas de validade. Ironicamente, lidando com as peças e insumos que ele tanto desprezara no passado. Todas as noites, ao voltar para seu pequeno apartamento, ele passava diante de uma banca de jornais e via ocasionalmente fotos de Flávia inaugurando escolas ou expandindo seus estaleiros. Ela parecia mais jovem, mais radiante, com a paz de quem nunca precisou fingir ser o que não era. Flávia nunca se casou novamente por necessidade ou status. Ela encontrou a felicidade na simplicidade que Henrique tanto criticava. Ela costumava ser vista nos finais de semana, na antiga loja de peças de seu tio, agora transformada em um centro de treinamento técnico para jovens carentes. Ela provou que o segredo que ela escondia não era o saldo bancário, mas uma força de alma que nem $1 milhão poderia comprar. A justiça foi feita, não pelo ódio, mas pela simples consequência de que a verdade sempre encontra o caminho de volta para casa. Henrique morreu para o mundo social que tanto amava, enquanto Flávia renasceu para uma vida de propósito real. No final, o médico milionário que expulsou a esposa descobriu, da pior maneira possível, que ele era apenas o passageiro de um navio comandado por uma capitã que ele nunca teve a capacidade de compreender. Chegamos ao final de mais uma história. Espero que essa narrativa tenha tocado o seu coração e servido de reflexão sobre o valor do caráter acima das aparências. Obrigado por ouvir essa história até o final.